Pode. Só não pode, acho que dentro da casa, né? Não, pode. Pode? Só quando é pra evento. Aí Aí tem visita monitorada também? A gente tem um guia pra acompanhar você. Ah, tá. Tá bom? Faz um Que aí tour pra bem pôr no legal. vídeo fica até melhor, né? É, aí dura de 30 a 40 minutos. Uhum. Tá? Mas ele tá disponível? Tá sim. Ele tá aqui dentro. O Pedro, tá? Se quiser tomar uma água antes, fica à vontade. Chamar ele, tá? esperar um pouquinho, né? Aquele casal vai ter. Vai estar entrando mais um casal. Deixa pra guardar, tá? Só um pouquinho que tá entrando mais um casal. Ah, tá. Aí Vou já pausar o sai vídeo todo- então. Sai todo mundo junto. Esse cara aqui? Ah, só tem coisa que não quer. Lentilha grelhada? Risoto de abóbora. Não, para quero mais. Eu não tenho vontade de ó. Fazer a coisa de mais, poder ter muito final. Pescada com Calma aí, tá? Só um minutinho.
três estão. Bom dia. Oi, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Nossa. Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom, sejam bem-vindos aqui à Fazenda. Obrigada. Meu nome é Pedro, trabalho como guia aqui também na Fazenda. Uhum. E antes de mostrar pra vocês, eu vou contar um pouquinho sobre a história dela, até porque a história da Fazenda tem a ver com a história aqui da cidade, com a história do Brasil também. A Ilha Bela, né, a ilha de São Sebastião que a gente está pisando, foi descoberta em 1502. E naquela época colonial, o ciclo da cana-de-açúcar era muito próspero, foi muito explorada a cidade, tiveram vários engenhos e hoje mesmo tendo quase 90% de floresta de Mata Atlântica, pouco aqui da Ilha Bela é uma mata primária porque teve muito plantio de cana e de café também. Tiveram vários engenhos e esse aqui ainda está de pé, que a gente pode visitar porque é um patrimônio histórico, foi tombado. Outros, se vocês estiverem passeando pela cidade, vão ver que a fachada até lembra um pouco essa. Tem uma que fica na Praia da Feiticeira, bem de frente da praia, a Fazenda São Matias. Era o engenho da Cachaça Feiticeira. Quem passa de barco dá pra ver perfeitamente aqui pro lado norte, do lado do faro da Ponta das Canas. Também tem a Fazenda Ponta das Canas, era um engenho. E a maior parte dos engenhos, como foram abandonados e a floresta foi se recuperando, tem muitas ruínas, né, que estão ainda mais ou menos intactas no meio dessa mata. E o único em atividade, se vocês forem querer conhecer, é o Engenho da Toca, que ele é mais recente, da década de 30, continua funcionando, estou me sentindo tão importante olhando assim para a câmera, e que ainda produz cachaça. Né? Tiveram vários engenhos por alguns motivos, principalmente cachoeira, que aqui é muito abundante na Ilha Bela, né? A gente está numa mata atlântica, então tanto na Ilha Bela, assim como em São Sebastião, Caraguá, tiveram muitos engenhos, porque você tem o principal recurso, que faziam as rodas d'água girarem, aliás, fazem engenho d'água por esse motivo. A questão do relevo também, 10 montanhas pelo menos aqui na ilha tem mais de 1000 metros de altura, e como cana precisa de muito sol, então foi bastante explorado por conta desse fator. E o Porto do Rio também na época se pagava mais que o Porto de Santos, então o litoral norte, pela questão da logística, favorecia também o comércio da cana-de-açúcar. Antes de conhecer a parte interna, vou mostrar para vocês aqui os fundos, que é onde era o plantio da cana-de-açúcar. Depois aqui dentro, que era a produção da bebida. E por fim ali, que é onde a cachaça ficava armazenada e depois era engarrafada para ser vendida. Por enquanto ainda não está aberto para visitação aqui em diante, logo mais. E o terreno da fazenda ele é enorme, pelos registros aqui tinha 40 mil metros quadrados. Hoje tem lotes de condomínios, né, tem casas, mas tudo aqui para cima era plantio de cana-de-açúcar. Da praia dá pra ver bem que além da fazenda aqui nos fundos tem o Pico do Baipi, que é uma montanha bem famosa, e o Pico do Baipi, pelo menos até uns 300 metros aqui do nível do mar, até os pés dessa montanha, é um sapezal, uma mata baixa. Né? Como a cana ela destrói muito o solo, então pelo menos até uns 300 metros de altura, ainda era o quintal da fazenda para plantio de cana. Né? Além do relevo, a água da cachoeira, quando chega aqui nos fundos da fazenda, ela fica numa represa, e essa represa tem uma comporta, que quando a gente abre, a água passa pelo aqueduto, que é essa estrutura aqui de cima. Né? O aqueduto ele tem uma função igual de uma calha, né? Onde a água passando por ela, da cachoeira, vai dar de encontro na roda d'água. E a roda está parada porque a comporta está fechada, e para a água da cachoeira não transbordar, né? Porque ela continua saindo, né? O aqueduto ele tem um desvio, que é a água que está saindo ali e vai passando aquele canalzinho. Quando vocês atravessaram e sai na praia, né? Aliás, reparem que quase toda a praia aqui da ilha tem algum córrego, né? Não é esgoto não, é de cachoeira mesmo, porque aqui é uma mata atlântica, né? Então você tinha um engenho como esse que podia ficar 24 horas por dia funcionando.
O único engenho que era movido à atração humana, né, por obra escravizada, era o engenho da Pacuíba, que fica uma praia do lado norte. E reparem que tem um sino, né? Então, de acordo com alguns historiadores, quando se balançava esse sino, quem escutava lá no fundo abria ou fechava a comporta. Era uma forma de estar se comunicando, né? E a cana lá de cima era trazida até aqui embaixo e descarregada ali dentro. Primeiro era carro de boi, tração animal. Depois, mais pra frente, tem um tratorzinho ali na frente, né? Porque os registros dessa fazenda é de 1740, né? Então era mão de obra escravizada. Porém, o término da produção foi em 1970. Já era um período de mão de obra assalariada, eram outros donos. Acredito que tiveram pelo menos 10 famílias que chegaram a morar nesse longo período, né? Então teve carro de boi, trator, passou por Revolução Industrial. E aí o percurso era feito por aqui. Aqui o chão era como se fosse um pavimento, né? Essa estrada por onde o transporte passava. E parava aqui onde está a canoa. Já vou falar sobre a canoa logo mais, tá bom? Quando o carro de boi chegava aqui, ou no caso o trator que vinha puxando aquela caçamba de cana, né? Você descarregava dali, depois ele saía e subia novamente por ali, né? Quando se tirava a cana da caçamba, se trazia até a moenda. E essa máquina aqui. Parecia que quanto faz o caldo de cana também, né? E aí você introduzindo a cana na moenda, a engrenagem dela vai esbagaçar e por aqui começa a escorrer o caldo. E para essa máquina funcionar, o segredo é esse eixo que atravessa a parede e está ligado no centro da roda d'água. Vocês vão ver de perto que a roda d'água, né, ela tem uns degraus na lateral, onde a água ela vai preenchendo esses espaços, a roda gira, o eixo quando está acoplado gira também e aí a moeda funciona. Tanto a roda d'água quanto essa moeda ainda estão ativas, né? Pelo menos uma vez por semana, até pela questão de manutenção a gente coloca para funcionar. E a moeda, apesar de estar assim, até bem preservada, ela não é tão nova, não é tão velha, né? Da década de 30. Antes dessa moeda, era essa peça daqui, ó, que junto com o eixo de madeira maior e com aquele outro rolo, está retratado no desenho ali, grudado na pilastra. É o que fazia a função anteriormente, né? Inclusive, uma daquelas peças que está ali no desenho, que é o eixo maior, logo mais você vai ver dentro da fazenda. Virou um objeto de decoração. Engenho, né? Vem de gênio, né? Como que é tudo muito bem calculado, exatamente, né? Não, legal. Então essa peça que eu vou mostrar pra vocês logo mais, ela tá dentro da fazenda. A última família quando morou aqui provavelmente recuperou e usou como um objeto de decoração, né? Aqui quando vocês ligam, vocês enchem de óleo para os bancais? Tanto que aqui é onde você coloca o óleo, né? Pra não ter ficar... Eu até me sujei de graxa aqui, tá ligado? Exatamente. Aí a canoa, né, ela explica como é que era feito o comércio na época. Pra vir pra Ilhabela, vocês sabem, tem balsa, né? Só que a balsa é da década de 60, né? Então até antes disso, vamos puxar lá na história para fazer o comércio, né, da cana, do café, ou mesmo quem tá aqui desse lado da ilha para chegar do outro lado, castelhanos, bonete, né? Era em canoas como essa, que é feita de um tronco só. Isso daqui é um jequitibá, né? O tamanho dessa árvore, né? E assim como o jequitibá, o cedro, guapuruvu, que guapuruvu, inclusive no indígena, é um tronco só, você derrubando a árvore, o tronco, cavando no meio, se fazia esse tipo de canoa. É o único tronco? Exatamente. Nossa, né? enorme. E ela é muito raro a gente você ver hoje em dia uma canoa dessa circulando, primeiro porque é um saber popular que só caiçaras antigos que ainda dominam, né? É uma tradição que os indígenas já faziam. Uhum. Hoje em dia também tem barco a motor, né, que dá bem menos trabalho. E é um parque estadual, né? Você não pode derrubar mais uma árvore desse porte simplesmente para fazer uma canoa. E as primeiras da época eram na base do remo. Essa, como vocês podem ver, tem um suporte para vela, onde eram pedaços de pano
que eram usados para poder fazer o comércio da cana, do café, da cachaça, né? Essa canoa podia levar facilmente umas 40 pessoas, mas tinham canoas que levavam até 80 pessoas. Nossa. Bem maiores do que essa ainda, né? E as primeiras expedições no Brasil, né? Inclusive na Amazônia, em rios, eram em canoas como essa mesmo. Lá no Bonete, não sei se vocês já foram, porque é uma praia muito bonita aqui da ilha. Tem canoa dessa aqui ainda, que tem mestres canoeiros, né, que a gente chama, que ainda fazem, né? Leva meses de fazer, mas é uma tradição que ainda se mantém um pouco. Castelhanos também tem, mas tem um motor já, né? Só tá adaptado. O transporte era daqui. A travessia pro Bonete. A travessia pro Bonete, pra quem não quer fazer a trilha, vai de canoa. De barco ou de canoa, né? Tem algumas canoas dessas daqui, mas eu acho que lá deve ser umas 5, 6. Na maioria eles usam já barquinhos de motor, né? Mas quando o mar tá agitado, como no caso de hoje, a trilha é o único caminho que eles fazem. Hoje não se faz mais essas trilhas, mas antigamente, né? Quando não era de canoa, era por mato, por trilhas. E tem muita trilha antiga que leva a essas praias do outro lado da ilha, porque era a única forma que se tinha naquela época de se deslocar, né? As estradas de carro de boi. Eu trabalho como monitor ambiental aqui do parque e eu digo pra vocês, tem muita trilha aqui que você fala, caramba, os caras eles andavam do outro, praticamente toda a ilha, né? E logo mais vocês vão ver uma exposição contando sobre a mão de obra escravizada que se tinha no Brasil e na ilha também. Então, após a abolição da escravatura, os navios negreiros que paravam na vila, que ali na vila tem até uma corretora de imóveis de esquina, ali era o mercado de escravizados, começaram a parar do outro lado da ilha. E aí de lá para cá eles cruzavam a pé até serem vendidos do lado de cá, né? Então a ilha, né, por conta até da questão geográfica, continuou sendo um porto ilegal, mesmo após a abolição da escravatura, por conta, né, de a mão de obra escravizada ser moeda de troca por cachaça também, né? Inclusive a cachaça também era usada para embebedá-los, para aguentarem jornadas longas como essa aqui, né? Vou mostrar para vocês aí de pertinho agora a roda d'água. Depois, se vocês quiserem voltar para conhecer toda aqui a fazenda, eu libero para vocês aí sozinhos, tá bom? Fechou. Eles carregavam aqui os barris de cachaça ou eles carregavam Também, bacana? também. Aqui não, como era usada principalmente para o comércio, então aqui já se levava os barris e garrafas também, né? Já sei. Você falou, né? O engarrafamento era feito. Exatamente, exato. As garrafas eu vou mostrar para vocês lá naquela casinha que tem ali. Mas é as garrafas do final da produção, né? Quando começou. Ó, aqui a roda d'água, a estrutura dela é de madeira. Tá? E só o eixo, né, que é a peça que atravessa ali a roda, né, e os parafusos é que são de ferro. E como vocês podem ver, o aqueduto atravessa o telhado, então a água da cachoeira vai molhando a roda nas laterais, que vai ter os espaços onde a água vai represando. E em questão de pouco tempo ela já vai começar a girar no sentido horário. E gira bem, viu? Se não controlar ali a comporta, gira com muita força. E a água da cachoeira que vai caindo aqui, tem um túnel subterrâneo que sai ali naquele canal. E aí o engenho da Toca, né, que é esse que ainda continua em atividade, eles têm uma roda d'água menor do que essa, mas que continua funcionando. Que vale a pena, se vocês quiserem conhecer, em locais que não eram tão abundantes, né, de recursos hídricos, eram animais ou pessoas, né, que faziam a roda girar. Mas é claro que a produtividade era muito menor, por isso que os engenhos d'água eram engenhos mais completos. Aqui na ilha, principalmente, né, só o da Pacuíba que não era. Né. Bom, agora eu vou mostrar aqui a parte interna da fazenda, que é onde era feita a produção do açúcar e da cachaça. Você tem uma noção de capacidade produtiva? Ah, sim, eu já ia até falar pra você. Ali a gente vai ver naquela casa que tem 5 tonéis com 20 mil litros. Então é 100 mil pipas de cachaça. Por mês. Ou até vender tudo, né? Antes de a gente entrar aqui, vou explicar pra vocês por quê. Quando a última família, né, os últimos donos da fazenda, quando compraram aqui a propriedade em 1939, foi um casal de franceses, Maria Leonor e Bernard Gontier. Eles moraram aqui até 2015, né? Retomaram a produção até 1970 e aí quando encerrou a produção, até 2015, eles usaram aqui como seus aposentos.
Por isso que aqui tá meio modernizado, né? Tem uma sala de estar, mas antes é onde era feita a produção da bebida. E pelo menos algumas peças eles conseguiram recuperar e usar como objeto de decoração. Então dá para reconstruir como que era a segunda etapa, que era a produção. E eles entraram com pedido de tombamento. Aliás, se a fazenda está de pé, graças a eles, que em 47 o IFAM tombou o prédio, a edificação. Realmente o tombamento não é algo que você quer, é algo que é compulsório, é obrigatório. No caso, eles entendendo pelo menos a história, porque 1740, né, 1939, praticamente 200 anos, né, eles tiveram essa iniciativa. E aqui onde nós estamos tem um alambique, que é esse recipiente de cobre, que já é da época também da família Montier. Antigamente ele ficava descoberto, não tinha essa estrutura de cimento que foi construída depois. E do outro lado do alambique, que costuma ter uma caldeira, que é o que mantém a cana aqui em altas temperaturas, fazendo o processo de destilação, vocês vão ver que do outro lado virou uma sala de estar e tem uma lareira. Né? E quando a cachaça se extraía daqui do alambique, que saía por esse local, né, vocês se enchiam dornas, que eram barris menores, e transportava até aquela casa, que eu vou mostrar para vocês lá no final do nosso tour. Aqui depois eles construíram essa prateleira, né, mantiveram esses objetos como decoração. Esse, por exemplo, era usado para fazer manteiga. Esse medidor, que tinha uma função como uma régua, quando você colocava no fundo de um tonel daquele, que também é da época, virou uma bancada, né, se podia estimar a litragem de cachaça. Olha o eixo de madeira. Era esse que era antes, que ficava lá atrás. Que legal. Se não é a primeira peça, é uma das primeiras da fazenda, né, que ficava lá atrás, junto com aqueles rolos menores, e agora está como objeto decorativo, né, além do eixo e desse tonel. Aí na parede você vê que tem um outro tonel que também fazia parte da época, que virou um armário. A própria mesa, os pés dela é uma serpentina de cobre, que também é uma peça do alambique, e a tábua dela é uma tampa de um tonel. Essa serpentina era do aquecimento? Exatamente. Ela que ficava entre o alambique e... Exato, exatamente. Aí circulava bem, por isso que estava no cobre legal. E a exposição que tem aqui, ela fala um pouco sobre esse processo de restauração, que são fotos da década de 40, quando a última família comprou e decidiu entrar com o pedido de tombamento, então, que é do arquivo do IFAM. Aqui você já vê algumas fotos atuais, né, do antes e o depois, né, essa principalmente. Aqui nas laterais da fazenda. Essa é a casa, esse é o espaço que a gente vai conhecer no final do tour. E o rótulo da cachaça, que apesar de não ser mais fabricada, é item de colecionador. Tem moradores aqui da ilha que ainda tem. Dizem que era muito boa, mas pelo poder aquisitivo, né, tinham cachaças locais que eram mais vendidas aqui. Em contrapartida, fora da cidade, né, até mesmo na Europa, já foi encontrado os colecionadores que têm um rótulo dessa cachaça. E a outra exposição que tem aqui, também muito bacana, e depois que o nosso tour acabar, e quando vocês voltarem para ver melhor, fala sobre a cultura africana e a mão de obra escravizada que se tinha nos engenhos. Não só de Ilhabela, mas no Brasil no geral. Isso aqui é uma bomba com que adaptada depois com o abajur, né? Essa bomba era usada para refrigerar o alambique e depois os motivos usaram como um abajur. Se quiserem tirar fotos aqui nesse espaço, fiquem à vontade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a parte de cima, que tem um estilo mais colonial, porque é onde moraram os primeiros senhores de engenho. Tanto que ó, aqui o piso não é da época, esse aqui foi trocado, né? Aqui era muito quente, né? Porque toda a produção era feita aqui embaixo. Essa sala de estar é quando de 70 até 2015 os Montier moraram aqui. Qualquer dúvida eu tô aqui, tá? Só no jogo porque o coração ficou muito legal. Sabia? Conheço.
Será que eu ia de uma caixa? Bom, eu convido vocês para a gente poder conhecer a parte de cima agora. Depois, se quiserem voltar aqui, como eu disse, eu deixo vocês à vontade. Aliás, as instruções elas estão aqui recentemente. Antes de subir, eu queria passar para vocês uma informação aqui do lado de fora, que é sobre o segundo tombamento na fazenda dele. O IPHAN tombou o prédio, né, a edificação. E na década de 70, o CONDEFAT, que é um órgão semelhantemente de nível estadual, tombou isso daqui, tá? A paisagem da fazenda. Então esse
né? Que é o rótulo da cachaça, ele também foi tombado. Então é um patrimônio imaterial, esteticamente falando, né? Esse jardim tem que sempre ser mantido muito baixo. O muro também não pode estar alto. Mesmo a churrasqueira e a piscina que foram construídas na década de 90 estão na lateral da fazenda. Aqui nesse raio de tombamento, pouca coisa pode se fazer por conta dessa importância estética, né? E aí, dando exemplo novamente, quando você vê a fazenda e atrás tem o Morro do Baipi, aqui não dá para ver tão bem, mas no alto das montanhas, como eu disse, é uma vegetação mais baixa, né? Isso porque, como a cana ela destrói muito solo, mesmo do outro lado que você vê que tem a Serra do Mar, se hoje não fosse um parque, né, igual aqui também é, você não teria ainda essa mata preservada porque foi muito explorado. E essa parte de cima que eu vou mostrar para vocês agora, quando a família Gontier vendeu a fazenda para a prefeitura em 2015, a fazenda que ficou fechada até 2019, por conta desse processo de reabertura. Quando abriu foi só aqui embaixo, que vocês viram que está bem modernizado, e só no final do ano passado é que abriu com a parte de cima, porque ali o piso ele é da época, alguns móveis também, então a restauração ali na parte de cima, ela foi mais delicada, onde moraram os primeiros senhores, e chega de suspense, né? Vamos logo lá. Então aqui onde a gente está, né, tem essa vista bem privilegiada. O nome dessa estrutura aqui da frente da casa é Alpendre Central, né? Lembra até uma sacada, né? Só que aqui tem a sua importância social também, porque além do dono da fazenda conseguir supervisionar toda a produção que acontecia aqui, a cana era lá atrás, como eu comentei com vocês, por conta do relevo. Aqui, como é plano, se produzia mandioca, milho, arroz, era agricultura de subsistência, né? Daqui também você delegava as ordens, recebia visitas. Aquela casa, ela já é construída na época da última família, e ele foi uma escola para os funcionários e para os filhos deles que moravam na fazenda. Um dos alojamentos que tinha era aquela casa ali, que hoje é uma parte administrativa da fazenda. O piso aqui onde a gente está também ele é da época, tanto que tem um limite de pessoas para poder estar aqui. E outros detalhes da arquitetura, as telhas são capa canal. Essas três elas foram trocadas, da outra casa que vocês vão ver elas são as mesmas, mas o estilo para cima e para baixo, que hoje é muito comum, não eram todas as casas que tinham essa preocupação, e são 8 águas. A casa tem 8 ângulos diferentes, né? Casas comumente são telhas de 4 águas, o edícula é uma água só. Aqui, se a gente conseguisse ver a fazenda de cima, são 8 pontos diferentes que ajudavam a escoer toda a água da chuva, né? E esse material cerâmico e argila, Essa cerâmica, essa aqui é argila, né? Porque são telhas recentes. Onde a gente vai ver depois, que são telhas mais antigas, né? Elas inclusive têm marcações manuais, porque de acordo com alguns historiadores, eram feitas, né, em coxas, né? E por isso que elas não eram totalmente regulares. E essas marcas digitais, que eu vou mostrar para vocês ali, algumas tem de 2, 1 dedo, 3 dedos. Alguns dizem que servia como um controle de produção. Quando você terminava, cada um tinha uma assinatura para saber quem fez, a quantidade que cada um fez, e até como um método de produção, de encaixar de acordo com a coxa de quem fez, para ficar o mais próximo possível, né? Já estou adiantando, dando um spoiler para vocês, mas lá as telhas elas não foram trocadas. Aqui, se não tivesse sido trocada, eles iam ter que conviver, né, com essas goteiras. E digo pra você, já andei muito nessa mata aqui pra trás. Tem coisas aqui que eu acho que faz parte dessa fazenda ainda, né? Tá. Agora essa parte que eu vou mostrar pra vocês de dentro eram os aposentos dos primeiros donos, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre agora. E não era todo mundo que entrava aqui, porque se tinha essa privacidade de as visitas se dar prioridade para atender aqui no Alpendre mesmo. Esse gradil aqui fazia parte da casa, da parte social, da parte íntima, tá bom? Vamos por aqui.
Bom, aqui os aposentos, né? Os primeiros senhores de engenho. A maioria dos engenhos que tinha na época, como o da Toca, que até fala aqui na exposição, eram engenhos menores, que a gente chama de partido aberto. Porque só um galpão de produção, às vezes a família mora na frente, ou nos fundos, ou nem mora no terreno. Agora, quando é um engenho partido paulista, um engenho fechado, é tipo esse daqui, ou da Fazenda São Matias, na Praia da Feiticeira, que é aquela foto ali. Você tem todo um galpão de produção aqui embaixo e o casarão principal, que é onde a gente está, onde fica tudo em cima, que eram engenhos maiores, né? Por isso que dizem que os principais engenhos eram estes, como esse daqui também, né? E aqui onde a gente está, o teto ele foi restaurado, né? Aqui já o piso não é da época, né? E a maior parte dos móveis também foram trazidos pela última família. Alguns móveis, até pelo estilo colonial, você vê que já são mais antigos, né? Ou seja, já estavam aqui. Como, por exemplo, do lado de lá, você vê que tem uma mesa e uma cadeira. Essa cadeira e aquela também. E os cômodos que estão abertos, tem alguns móveis mais antigos, né? Outro detalhe, né? Além do alpendre central, olha o alpendre traseiro. Daqui você consegue acompanhar a produção que acontecia nos fundos da casa. Então, mesmo morando aqui, você conseguir acompanhar tanto a produção ali na frente, quanto aqui atrás, né? Quando se recebia visitas também, para dar maior privacidade e não ter a interação da família, você os mantinha do lado de lá e mantinha fechado com esse gradil. Para receber, para tratar de negócios, por exemplo, né? Os cômodos que estão abertos, aqui tem uns móveis que são da época, só tem duas portas fechadas. Aqui ali que foi feita uma cozinha pela última família, a morar, os Montiel, e ali um banheiro também. Então mais modernos que na minha casa, então como se caracterizou, a gente resolveu fechar. Se quiser cortar essa parte. E a exposição que tem aqui, que não vou dar alguns minutinhos para vocês verem, elas falam sobre outros engenhos que tiveram aqui na ilha. O da Toca continua funcionando. A São Matias na Praia da Feiticeira, que hoje é uma propriedade particular, e outros que viraram ruínas mesmo. Né? Você vê que a vegetação foi se recuperando e são sítios arqueológicos. Se quiserem tirar fotos aqui, fiquem à vontade. Só que a gente de não tocar nos móveis, que alguns são mais antigos, e aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a última casa, que é onde a cachaça fica armazenada lá. Tá? Qualquer dúvida é só me perguntar. Falaram de casos que são diversos, os quadros são antigos, inclusive com outros nomes que aí a tendência de ser aberta.
que certa para ler ou é cada um? Não, porque cada um ali. Esses dois eles falam sobre o mesmo engenho, só que cada um fala sobre um engenho diferente, né? Os primeiros engenhos, né, que se tem registro aqui na ilha são de 1630. A Ilha Bela, né, a ilha de São Sebastião, foi descoberta em 1502, mas durante 100 anos, como aqui ficou como terra de ninguém, então para evitar invasões de piratas e corsários, a coroa de Portugal mandou as primeiras famílias para cá, os primeiros sesmeiros, né, que foi dividido em sesmarias, em lotes de terra. Até hoje tem algumas praias que são sobrenomes dessas famílias, praia de João Bonete, praia de Pinto, Eustácio. E aí o primeiro sesmeiro, né, o primeiro que veio para cá que veio das capitais hereditárias do Espírito Santo, foi Francisco Escobar Ortiz, 1630. Só não sabemos onde que foi a origem desse engenho. Já esse daqui, pelos registros, é de 1740 e é Francisco e Alexandre Martins. Foi dois irmãos portugueses que moraram aqui e até os Gontier, que foram os últimos, né? Acredita-se que nesse período teve pelo menos 10 famílias que chegaram a passar por esse período, né? Aqui na fazenda. O carvalho não é ativo, né? Os barris de carvalho eram trazidos. A madeira carvalho ela é nativa, né? Pode ser que o barril seja... O carvalho é atlântico. Mata Atlântico. Não, é nativo do Brasil. Mas Mas é acredito... trazido de fora. Exatamente. Mas existem madeiras, né, que eram próprias da Mata Atlântica, não só para barril, como para móveis, né? Especialmente quitibá, peroba, ipês, né? Você vê que hoje em dia são árvores que, guapuruvu, pau-brasil, né? Pau-brasil não é Mata Atlântica, mas enfim, são árvores que você vê que é muito raro de se encontrar. E aqui na floresta mesmo, né, pelo menos já por os guarda-parques que trabalham mais antigos do que eu aí, você só vai encontrar mata virgem primária, seca mata que ela nunca foi tocada por nome, quando chega mais ou menos uma cota de 500 a 600 metros de altura, porque a dela é uma cadeia topográfica grande, né? E como já é muito difícil o plantio de cana e não é terra, é mais rocha, né? Então, a partir daí você vê que o homem, teoricamente, né, não chegou, né? É o que eu ia falar, geralmente eles usam muito carvalho e cedro. Os flores que eu vou mostrar para vocês é carvalho e amendoim, que identificamos. Pode ser que tivesse outras madeiras da época, mas nos registros que a gente conseguiu puxar. Tanto que esses dias eu encontrei, não lembro de tirar nos cantos não, uma folha que também está lá, que é um caderno de ponto. Onde se colocava o nome, o salário, a carga horária e a natureza do serviço. Porque, assim, a gente sabe que teve um monte de obra assalariada, mas o documento deixa bem evidente isso, né? Tá lá o documento lá, né? E eu acredito que no meio dessa floresta deve ter mais coisas assim perdidas que dá para retratar. Porque mesmo quando você anda muito para depois do Pico do Baipi, você encontra pé de jaca, né? A jaca não é do Brasil, ela foi trazida, se adaptou, porque é um país tropical. Tem gente que fala que era um alimento dado para homens escravizados. Lá para os fundos tem uma cachoeira que a gente chama de cachoeira do Quilombo. Então, às vezes até a própria vegetação ajuda a reconstruir um pouco a história do local. Em engenho, geralmente você encontra perto de cachoeira, porque a água da cachoeira já movia rodas d'água, né? Por isso que eu vejo que assim, o parque, além de ter toda essa parte de natureza, tem muita história ainda que está... eu até estava comentando com um visitante que veio anteriormente, né? Alguns desses engenhos, né, não dá para vir pela visitação porque estão nessas áreas de parque que é uma mata bem frágil, né? Onde hoje tem uma nascente, né? Onde tem uma árvore que foi tão explorada hoje não tem mais, né? Por isso que eu acredito que alguns locais podem ser abertos para visitação, outros, felizmente, né, o homem abandonou e a mata você vê que ela tem esse poder de recuperação muito grande, né? 90% da Ilha Bela é mata atlântica, mas pouco, né, ainda se sobrou de uma mata primária. E se aqui não fosse um parque estadual, assim como lá é o Parque da Serra do Mar, aí até levando um pouco mais para o lado social, acho que ia ser nem cana nem café, ia ser casas, né? Que a gente ia ter, porque o que divide cidade e toda essa mata é a cota altimétrica. Então hoje em dia, a partir de 200 metros de altura, na Ilha Bela, você já não pode derrubar, não pode construir nada, porque é todo o parque estadual. Mas ainda assim, você vê que depois dos 200 metros de altura teve coisas que
Na época, portugueses, bandeirantes, né, os traficantes escravizados passavam por ali. Né? Bom, vou mostrar agora para vocês a última casinha lá, que é onde ficava a cachaça armazenada. Se fosse resumir o futuro em 3 etapas, lá atrás é a plantação, aqui embaixo a produção e lá o armazenamento e engarrafamento da bebida. Você vai ter água da cachoeira, que ela vai passando, né, descendo na praia. Reparem que quase toda a praia, que dali, como eu disse, tem uma água de cachoeira, né, que sai no mar. E esses buracos que aparecem é dos caranguejos, né? Água doce com água salgada, você está pisando num manguezal, né? Bom, aqui é onde ficam os tonéis, né? Onde a cachaça ficava armazenada, tem 5. E aí cada um deles, né, respondendo a sua pergunta, tem 20 mil litros, então aqui produzia até 100 mil pipas de cachaça. E as ferramentas que estão aqui espalhadas eram usadas na etapa final do engarrafamento. Madeira carvalho e madeira amendoim. E para preencher um tonel desse daqui, primeiro você usava uma bomba como essa, que é através de uma mangueira ligada a um outro barril, que podia ser tipo aquele que a gente viu na fazenda, uma pessoa de cada lado bombeando com uma gangorra, a cachaça enchendo aqui direto. Depois que ela ficava armazenada aqui durante um determinado tempo, para você encher a garrafa, primeiro que isso daqui dá muito trabalho, esse processo manual, e ainda ia estourar devido à pressão, né? Então essa ferramenta aqui, que é um pressurizador ligado ao tonel, ela comprimia todo o volume da cachaça que saía, de forma que dava para encher até 6 frascos ao mesmo tempo. Legal. Aquela peça ali com 4 bocas tem a mesma função. Exato. Assim como aqui a gente tem 2 peças um pouco mais de tempos diferentes. Para você fechar com a rolha, isso aqui era como um só. Aqui você tinha que sentar para fazer força, hein? Tá fechando. E aí a garrafa já cheia com a rolha. Para lacrar, você tem a encapsuladora, que é essa ferramenta aqui, ó, na parede. Coloca o lar igual como se fosse uma garrafa de vinho, né? Para dar o último acabamento, o rótulo era feito nesse mimeógrafo. Fazer a impressão do rótulo. As garrafas de vidro que eram usadas são esses modelos que já são no final da produção da década de 70. E para grudar, né, o rótulo na garrafa, atrás da bomba tem uma padronizadora, que é uma peça ali que fixa o rótulo na garrafa de vidro, do lado direito. Ali você coloca a garrafa, você coloca o rótulo e a garrafa por cima, ela vai passando, ela já gruda. Ela tem ali um local onde você posiciona a garrafa e o rótulo, né, deixando impresso, e só de passar a garrafa ela já gruda o rótulo. As caixas de madeira eram usadas antes, tá? Essa aqui de papelão entra no final da produção, que é quando acaba aí na década de 70. O comércio era feito numa caminhonete que eu vou mostrar para vocês ali na fazenda, né? Ali na frente, aqui na região. Lá na cidade, no continente, era nas canoas. Esse aqui é o caderno de ponto que foi encontrado recentemente. Aqui tem mais exemplares, né, das cápsulas. E o detalhe que eu falei para vocês em relação ao telhado, eu acho que dá para ver até aqui na porta que está mais claro. A gente tem essa lâmpada de emergência, tem uma telha à esquerda mais clara, e essa daqui, ó.
Essa base vermelha, se você olhar com bastante cuidado na lateral dela, tem como se fosse dois riscos. Como se a gente tivesse pegado assim, ó, dois dedos e passado sobre ela. Aqui a gente identificou algumas telhas com marcações de 2, 3 dedos, um dedo. Dizem que a expressão, né, de termo feito nas coxas surgiu por conta disso, dos móveis que eram feitas em coxas, né? As pessoas não têm coxas, né, iguais. Além do estado de conservação, dá pra ver que são telhas da época que não foram trocadas, diferente daquelas que Foi daí que tava na surge fazenda, aquela né? expressão nas coxas, né? Exatamente. Na verdade, até algumas expressões que hoje em dia a gente usa sem nem saber, às vezes tem alguma denotação, algum cunho racial, né? Como criado mudo, né? Exatamente, né? O feito nas coxas, né? Denegrir, né? E eu queria mostrar para vocês os transportes ali na frente, antes de acabarmos o tour, porque eles são importantes não só para a fazenda, mas para a história da própria cidade também. Na frente dessa caminhonete, que é um Ford que chegou em 1932, né? Eu sou mal de data, mas aqui não tem como eu esquecer. Foi o primeiro carro a circular aqui na ilha, então o primeiro carro da cidade foi essa caminhonete, que foi adquirida pela família Gontiero, os últimos proprietários. Não tinha balsa, então ela veio de canoa. Aqui explica um pouco sobre a história dela. Fazia o comércio, né, da cachaça aqui na região. Ainda funciona, inclusive, essa caminhonete. E o trator, que chegou aqui em 45, é ele que sucede o carro de boi, que trazia a cana lá de cima, que descarregava ali da fazenda. Ele vinha puxando aquela caçamba que está do lado da moenda e também fazia os serviços gerais da fazenda. Também explica um pouquinho sobre a história dele ali do lado. Da onde saiu o combustível dele? Cortado ou dava para usar aí para... E vinha da canoa, vinha de canoa também. Eu não sei de onde era a origem, mas com certeza era tudo na canoa. Aliás, né, a ilha, né, não comentei, mas quando ela foi emancipada em 1805, que é quando comemora o aniversário, por conta disso, porque de 1502 a 1805 aqui não era uma cidade, e tudo no continente, né? Imagina a quantidade de acidentes que aconteciam por conta das canoas. Então, a pedido da própria população, o coronel Julião, Julião, nome da praia Julião, de Moura Negrão, construiu ali na vila a igreja, começou a construção e logo em seguida a cadeia e fórum. Naquela época, quando você tinha uma igreja, uma cadeia e um fórum, era um status de emancipação. E aí a partir disso, né, que aí em 3 de setembro de 1805, é que a ilha, né, de São Sebastião, se emancipou da cidade, né? Na década de 40, no governo de Getúlio Vargas, aqui ainda voltou a ser distrito de novo de São Sebastião, mas foi pouco tempo, né? Então foi graças à construção disso, né? Porque tudo é na base da canoa, né? Hospital, igreja, né? Então aí por conta disso aqui hoje em dia é um município, né? E é quando comemora os 217 anos. Pessoal, espero que tenham gostado do tour. Desculpa se eu falo demais mesmo. Não, mas muito faz bom. parte. Se quiserem voltar para conhecer sozinhos, ali fiquem à vontade. Só como vocês viram ali nos fundos está interditado e os móveis na parte de cima a gente pede para não tocar. Qualquer dúvida eu estou ali à disposição também. Tá bom? Tá. Prazer conhecê-los, viu? Prazer foi todo Tchau, tchau. nosso. Então, pessoal, essa foi a parte 2 do vídeo. A visita monitorada aqui no Engenho d'Água.